Muito bem, uma boa tarde. São 12 horas e 1 minuto. Começamos agora o programa Cimara do seu Camaçari TV, o nosso canal 33. Esse dia chuvoso, gostoso, né? Se a chuva vier, mas vier de mansinho, é como a gente, como diz a súplica cearense, que música linda, nós agradecemos, né? Então, mas o Senhor que sabe, né? O Senhor, nosso Deus, é o que sabe o que tem que mandar para nós. Tanto que no nosso livre-arbítrio, nós também agredimos muito a natureza. Mas, meus amigos, hoje nós já estamos no dia 8 do mês de abril e numa terça-feira. E já, todo mundo já fala em Semana Santa e a rodoviária já comunica que terá 300 horários extras para feriado da Semana Santa, aí no terminal rodoviário de Salvador. Aqui não nos informaram nada ainda, nós poderíamos até perguntar isso, aqui pergunto para a equipe, saber da rodoviária, o que vai ser feito aqui, mais ônibus, como vão ser as paradas. Então, além dos 300 horários, além dos 550 cumpridos diariamente, vão ter mais 300 então, para quem pretende passar o feriadão fora da capital baiana. Dia 17, 18, 19, 20, 21. Porque muita gente já vai sair desde o dia 17. Então, do dia 17 ao dia 22 de abril, né, vai ter uma movimentação muito grande de ônibus nas estradas. Quem vai no seu carro, por favor, tenha cuidado, dá uma passadinha aí na oficina, vamos trocar óleo, ver o freio, como estão as coisas, porque vamos com a família, vamos em paz, nada de bebida, não é isso? Vamos cantando, brincando, mas atenção na estrada, para podermos ir, descansar, encontrar com familiares, né, se divertir e continuar felizes na nossa caminhada terrena. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte, Comunicações da Bahia, tudo isso resume-se ao nome Agerba. Então, segundo a Agerba, os destinos mais procurados são Itacaré, beleza, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Vitória da Conquista e Juazeiro. Pois é, para quem quer descansar verdadeiramente, nada como aquele clima da Chapada de Diamantinas, Lençóis, né? Mas quem gosta de praia também, tem tanta praia aí, Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, né? E outras, você gosta da ida para a região do Café, também um friozinho bom, diferentemente de Lençóis, tem Vitória da Conquista, né? Que eles gostam de dizer Conquista. Pois é, uma beleza, Vitória da Conquista, em friozinho. E mais calor, vai para Juazeiro, que também, diz que muito ônibus também ali para Juazeiro. São aguardadas mais de 110 mil pessoas para embarcar na rodoviária durante o período. A Gerba recomenda aos usuários que procurem antecipar a compra dos bilhetes de passagem, a fim de evitar fila nos guichês e aquela complicação, aquele nervosismo terrível. É importante também que os passageiros procurem chegar à estação com antecedência mínima de 20 minutos do horário marcado para a viagem. Não, por quê? Você vai pegar engarrafamento para chegar na rodoviária, porque tudo agora em Salvador é engarrafamento, né? Se você quer ir para a Estrada do Coco, é um engarrafamento naquela paralela, se você for para a praia também, tudo é um terror. Se quer sair pela 324, é outro problema. E andar pela cidade em si, o Salvador em si, é um problemaço também. Então, vamos sair com bem antecedência e desfrutar lá a rodoviária. Você que vai sair de avião também, vá com bem antecedência, fica lá desfrutando do aeroporto, faz um lanchinho, conversa, curtir tudo. Se você for sair e for pegar o ferryboat, também chegue cedo, entre na fila, curta desde a fila. Eu me lembro que teve um período, meus filhos pequenos, que eu gostava muito
de ir para a ilha de Itaparica, que continua apaixonada pela ilha de Itaparica, um dia vai voltar a ser aquela coisa paradisíaca, porque os prefeitos têm sido péssimos e o governo do estado também nem olha para Itaparica, para ali, para aquela ilha como um todo, porque ali são 2 municípios divididos ali. Pois bem, minha gente, curtam, como dizia Humberto para mim, vamos curtir desde a fila. Não quero ninguém reclamando do sol, etc e tal, vamos curtir desde a fila. Se quiserem não pegar muito sol, mas tranquilos, então vamos pegar desde 5 horas da manhã, lá ficar na fila. Nós nos divertíamos e curtíamos bastante. Então, é um aconselhamento desde já, vamos organizar a cabecinha de todos vocês. E se ficarem, a Igreja Católica tem um senhor roteiro para nós. E eu, a partir de amanhã, vou começar a divulgar o roteiro que Dom Petrini nos deu, esse roteiro. E você, se é evangélico, a mesma coisa, né? Se você é da Reino Testemunha de Jeová, você também tem no dia 14, né, um evento em que o mundo todo, né, faz naquele dia, naquele mesmo dia. Então procure a sua igreja Testemunha de Jeová para que você possa, então, estar desfrutando. Mas vamos orar bastante. Não é só o Brasil que precisa de orações, não é só o seu município, é o mundo todo que está virando de cabeça para baixo. Dizem que tem um alinhamento aí, aqueles estudiosos, está na primeira página. Eu não me lembro, eu vou pegar aqui, meus amigos, boto tudo quanto é jornal aqui, para que vocês sintam que eu leio e leio mesmo. E que fala nesse alinhamento que vão ter aí da Lua, o Sol, né, da Terra, e isto é uma coisa que eles acreditam que não seja muito boa. Então, é isso que nós temos que ver. Mas eu vou, no próxima paradinha minha, eu vou procurar aonde isso está para dizer para vocês. Mas, meus amigos, a população se revolta com o péssimo serviço prestado pela Cooper União em Barra do Jacuípe. Graças a Deus chegamos em casa, que finalzinho de tarde, novamente sob o transporte de Barra do Jacuípe. Como sempre acontece, o desrespeito com os moradores de bairro de Jacuípe. Pela 4ª vez, o senhor Zé Maria, fiscal da Cooper União, tentou colocar os passageiros em um micro, alegando que o carro grande, que faz o transporte Jacuípe-Cetrel, Boa Esperança, tinha quebrado. Agora pergunto, o que nós temos a ver com esta situação? Ele deveria colocar outro ônibus grande, não um micro, como ele fez. Os moradores de Jacuípe se revoltaram e impediu que as pessoas entrassem no micro. Tentamos falar com o Zé Maria e ele simplesmente falou que quem quisesse entrar no micro, tudo bem, ou então ficasse em Camaçari. Isso é revoltante e o pior de tudo é que quando falamos para ele que iríamos ligar para a STT Camaçari e a polícia, foi então que eles disseram que a gente poderia ligar até para o presidente, porque ali, na cooperativa, quem comanda era ele, e não Ademar Delgado das Chagas, e nem o STT. Mas com a revolta dos passageiros, ele próprio ligou para o diretor do STT, o senhor Yuri, que chegou logo em seguida junto com o senhor Fernando e resolveu o nosso problema. Só temos a agradecer a eles dois, senão a gente estaria até agora em Camaçari. Obrigado, senhor, por chegarmos em paz em casa. Pois bem, que poderoso, hein? O Zé Maria, fiscal da Cooper União. Pois é, desrespeitoso. Ademar Delgado das Chagas. Tá aí, de repente aparece um senhor. Mas foram tantas as testemunhas que ele teve que rever os seus conceitos, né? Pois é, gente, que vexame, que vexame. Então nós lemos aqui essa notícia e não gostaríamos que isso acontecesse, né? Atrapalha, né, toda a viagem das pessoas, toda uma programação.
Empresa investigada pela Polícia Federal doou 4,5 milhões ao PT. Uma das empresas, suspeita de usar serviço do doleiro Alberto Youssef para intermediar doações a partidos políticos, a tal da Jaraguá Equipamentos, também doou 4,5 milhões ao Diretório Nacional do PT entre 2010 e 2012. Youssef está preso em Curitiba, é o tal do doleiro, por suspeita de comandar um esquema de lavagem de dinheiro e de atuar em conluio com o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, também preso, detido pela Polícia Federal para fraudar contratos públicos com pagamento de propina. Em interceptações de e-mails, o Youssef trata das doações com representantes das empresas Queiroz Galvão e Jaraguá Equipamentos, ambas contratadas para atuar na refinaria Abreu e Lima, ali em Pernambuco. Ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o PP, Partido Popular, o PP, relata ter recebido R$2.240.000 de Vital Engenharia e 500 mil da Queiroz Galvão. Partido Progressista, me desculpe, viu? O PP baiano, presidido pelo deputado Mário Negromonte, recebeu 500 mil. Uma lista de deputados do PP também é citada nos e-mails do doleiro. Nelson Meurer, do PR, do Paraná, foi beneficiário de 500 mil. Roberto Teixeira, de Pernambuco, recebeu 250 mil. Roberto Brito, da Bahia, ficou com 100 mil. Aline Correia, de São Paulo, 250 mil. Condenado na AP 470, Pedro Henri, do Mato Grosso, obteve 100 mil. O diretório de Rondônia, do PMDB, presidido pelo senador Valdir Raup, presidente do PT, do PMDB Nacional, teria sido igualmente beneficiado do esquema com 300 mil reais. Gente, Petrobras, caímos aqui, Petrobras. Nós, ontem, falamos para os nossos amigos ouvintes que o jornal Folha de São Paulo tinha colocado na sua manchete: a Petrobras contrata 90 mil sem licitações em 3 anos. Mas ligaram para minha casa perguntando: a senhora leu isso no Folha de São Paulo? Pois bem, está aqui. Petrobras contrata 90 bi sem licitação em 3 anos. Folha de São Paulo. Então, se fez necessário que a gente falasse sobre isso. Manchete. A empresa usa decreto contestado pelo Tribunal de Contas da União que lhe permite comprar sem concorrência. Isso aqui espanta a gente. Assinou de 2011 a 2013 90 bilhões de reais em contratos sem licitação, escolhendo fornecedores. Essa notícia que eu acabei de ler para vocês agora é ligada a esta que está aqui. O valor é igual a 28% do gasto pela estatal no período com empresas que não lhe pertencem, nem são concessionárias de serviço público. E o levantamento deste jornal, do Folha de São Paulo, em extratos de contratos da companhia, aponta que, em 71% dos casos, a forma de controle é mais branda, como carta convite. Concorrências e tomada de preço, praxe da gestão pública, são menos de 1%. Mas a pesquisa para 78%, a nossa estatal Petrobras é alvo, sim, de corrupção. Tá no Datafolha. Então, minha gente, tudo nós vemos aqui. Ela usa um decreto de 1998 que permite negociar de forma mais simplificada que a prevista em lei, podendo abrir mão de licitações em compra e cifras elevadas. Por isso, aquelas conversas todas
que ficaram um passando e-mail para o outro e que estão ali e que a televisão está mostrando exaustivamente. E dizendo, rapaz, você vai ver, você vai ter sua independência financeira para o resto da vida e tal, e etc e tal. Era a compra de aço, era tudo. Até para você colocar uma máquina, uma retroescavadeira, o que for, trabalhando pela Petrobras, às vezes você tem que ter uma pessoa que chega, quer botar suas máquinas, então você vai ter que me dar X. Há um esquema. Agora, quem leva tanto dinheiro por fora nisso tudo? Porque as coisas devem ficar superfaturadas em alguns lugares. Então, nós temos que verificar. Não podemos colocar também no mesmo saco toda uma diretoria de uma empresa, de uma estatal, da estatal. Mas você viu que a Dilma Rousseff aceitou o Sérgio Gabrielli porque o Lula quis. Mas ela não queria. Ela não queria. Sabe-se aqui na Bahia, inclusive Samuel Celestino, uma ocasião colocou ali no blog dele, que ela teria, enquanto ministro, uma ocasião, tirado o Sérgio Gabrielli da sala, porque já era uma discussão. Então, o Sérgio Gabrielli se manteve lá com Lula na Petrobras. Ficou ainda um ano com a Dilma. E a Dilma acabou tirando, mas ainda ela não conseguiu abafar toda a problemática. A Dilma está vendo caindo nas pesquisas, mas disse, não iremos recuar um milímetro da disputa política. Tratada por dois adversários como mau exemplo, a Dilma Rousseff valeu-se de uma solenidade oficial para mostrar a Aécio Neves, do PSDB, e mostrar a Eduardo Campos, também do PSDB, que também pode ser um bom aviso. Podem ter certeza, meu governo continuará governando, mantendo seu caráter republicano, mas nós não iremos recuar um milímetro da disputa política enquanto ela aparecer. Ela disse isso ontem, que é usual em período de pré-campanha eleitoral a utilização de todos os instrumentos possíveis para desgastar o governo. Ora, só se ela não fosse PT. Porque o PT lutou tantos anos na oposição, tantos, que era doutor em denúncias, em criar fatos. Entendeu? O que era triste. Mas pelo menos a gente achava que o PT, em chegando ao governo, fosse aplicar tudo aquilo que nos foi dito. O discurso do presidente Lula da posse, eu posso até amanhã, se me lembrar, trazer para vocês, vocês têm guardado em casa? Entendeu? Emocionante. Emocionante. O governo atualmente enfrenta denúncias de irregularidades na administração da Petrobras, que provocaram a tentativa de criação de CPIs no Congresso Nacional, além da queda de popularidade da presidente Dilma. Então, a intenção de voto para a reeleição de Dilma, minha gente, caiu de 44% para 38%. É uma situação desconfortabilíssima. Agora, aí a Dilma ainda não se deu conta. Mas talvez ela esteja retirando do passado as lições erradas. Lula reelegeu-se em 2006, fez a sucessora em 2010, 4, 8, 12 anos. E a Dilma cavalgou o sentimento de continuidade. Hoje, está lá no Datafolha informando que 63% dos brasileiros avaliam que o Planalto, quer dizer, o governo, é gerido por uma presidente que não entregou o que prometera.
E sete em cada 10 eleitores estão desejando a mudança. Então, gente, eu desejo ainda ver coisas interessantes nesse governo. Para a gente pisar no solo nordestino, os 9 bilhões prometidos para combate à seca chegaram? Não. Não. As propagandas extraordinárias. A educação, o que se propala ou o que se propaga é que é uma maravilha. Não é no nosso país. Não é no nosso país. E você vê que todo o esquema com esse Youssef, esse camarada que tem aí, que está envolvido até o ex-ministro das cidades, o baiano Mário de Grumonte, dizendo que ele não tem nada a ver, que era o irmão dele, ele tem 11 irmãos, que não tem nada a ver com isso, mas era o irmão dele que estava trabalhando ali. E que ia ali, na sala, toda semana estava ali, fazendo o quê? Olhando os lindos olhos de quem iria repassar o dinheiro, não ficou bem. Vai tendo que justificar. Pode não ter culpa nenhuma, mas está se sentindo incomodado. Ora, se não está, está sim. Esse pessoal tem mania de colocar irmão, não sei o quê, papapá, não adianta. Não adianta. Então, minha gente, a Dilma, Lula, o triunfo de Lula não apagou o mensalão. A cúpula do ex-PT encontra-se na penitenciária de Papuda. Estavam cheios de regalias, novamente tiraram um tapetinho. Não pode. Você queria ver isso? Não. Nós queríamos um país próspero. Bem, nós vamos à matéria. Vamos lá. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Sistema Braille. Vamos ver. Estamos na Biblioteca Municipal Jorge Amado. Hoje é o Dia Nacional do Sistema em Braille. Viemos conversar um pouco com o Gleidson, que é assistente administrativo aqui nessa área, e ele vai contar pra gente um pouco. Gleidson, para você, qual a importância do Dia Nacional do Sistema em Braille? Muito importante a partir do momento que todos nós, deficientes visuais, necessitamos deste método para ingressar na escola e retomar nas nossas vidas, né, nosso dia a dia. E através desse do Braille poder também concluir o 2º grau, posteriormente poder cursar uma faculdade, né? Então sem o Braille seria impossível essa trajetória, vamos dizer assim. Braille é um sistema de leitura para cegos por meio do tato, criado pelo francês Louis Braille, que perdeu a visão aos 3 anos de idade. Braille apresentou a primeira versão do seu sistema de escrita e leitura com pontos em relevo para a utilização do deficiente visual em 1825. Sua escrita é baseada na combinação de 6 pontos, dispostos em 2 colunas de 3 pontos, que permite a formação de 63 caracteres diferentes, que representam as letras do alfabeto, números, simbologia, aritmética, fonética, musicografia e informática. A data de 8 de abril, em vigor desde 2010, foi escolhida em homenagem ao dia do nascimento de José Álvares de Azevedo, o primeiro professor cego brasileiro. Cego desde o nascimento, ele estudou o método em Paris. De volta ao Brasil, passou a ensiná-lo e difundi-lo, e recebendo o título honorífico de patrono da educação dos cegos no Brasil. Você que é deficiente visual, convidamos todos vocês a saírem de casa e vir visitar aqui a biblioteca e o setor Braille. Temos aqui material para vocês, né? Temos bastante títulos interessantes, temos de tudo, literatura, temos de livros didáticos. É só comparecer, estou aqui para recebê-los e poder auxiliar no que for necessário. Pois é, um grande abraço. É importante, as escolas deveriam levar as suas turmas, ter um programazinha para que todos pudessem, para de repente um colégio fosse, né? A prefeitura botava um ônibus, os alunos iam conhecer, iam até a biblioteca, para poder ver como funciona o sistema Braille.
né? Tem computador, né? Tem máquinas, tudo que funciona, tem uns livros, vários livros que eles leiam. Então, o braille são os olhos dos deficientes visuais, né? Agora imagine um jovem, uma criança com 3 anos fica cega, que é o Louis Braille, né? Lá na França, e de repente, depois adulto, né? Ele vai e cria o método Braille e acaba sendo difundido para o mundo inteiro. Então, isso tudo é uma coisa fantástica para todos nós. Então, tem tanta gente, porque é cego, coitado do meu filho, ou porque é isso. Não, há uma vida. Há uma vida. Eu me lembro quando eu era presidente da Pestalozzi, eu fui a uma solenidade no Rio de Janeiro, ali no Instituto Luiz Pasteur, que fica ali na entrada da Urca, quando você vai para a Praia Vermelha, fica o Yacht Clube assim, a Baía de Guanabara. Quando você entra ali, rumo para Praia Vermelha, logo em seguida você vê aquele prédio grande, lindo, antiquíssimo, alto, cor-de-rosa. É o Instituto Luiz Pasteur. Meus filhos, os menores, né, os 3 filhos menores meus, se batizavam ali. Ali pertinho tem um posto médico que eu batizava os meninos também ali. Então, eu me lembro que era o ministro da Educação, era um deputado federal na época, e foi vice-presidente da República. Meu Deus do céu, passou o nome dele agora. Magro, foi também da minha época, mas digo já o nome dele. E ele, então, na hora, foi uma linda solenidade, aí teve várias apresentações. Aí, de repente, um coral no palco, né? Várias pessoas assim no palco, e eles começam a cantar uma música. Vês, estão nascendo as flores. Vês numa manhã tão linda, vês como é bonita a vida. Vês, há esperança ainda. Eu comecei a chorar. Eles vêm, as nuvens vão passando. Não viam flores, vão passando, eles criam aquilo. Mas numa alegria, se mexiam, gesticulavam. Como nós somos pequenos e fracos. Como? Ali muitos eram noivos, casados, né? E a vida, né? Até, como diz até outra música, tu passas pela rua e a vida continua. Então nós vamos assim. Então nós temos os olhos vendo as cores. Nós caminhamos, temos as pernas que nos ajudam, temos os braços fortes. E fazemos o quê? Tantos de nós nos entregando a uma vida de sarjeta. Gente, vamos embora, levante. Tem que ter ações de governo para trazer e motivar essas pessoas. Falta, sabe, um trabalho social, psicólogos, uma movimentação, trazer alegria, mostrar. Quando eu era voluntária social, eu ia muito a Arembepe, a Orla, com todo o meu grupo. Um dia entro eu ali na praça, num bar, e vejo um camarada cantando. A voz bonita, quando eu me aproximando, ia tomar um refrigerante com a minha equipe, nós entramos. Aí eu disse, que voz bonita. Quando eu vejo, o rapaz era cego, mas todo mundo em volta dele. Eu perguntei, quer trabalhar comigo nas voluntárias sociais? Porque você leva a alegria de viver, de esperança, de força interior. E ele trabalhou comigo. Então, o pai dele, uma pessoa depois, fui saber, na hora eu não sabia, um homem que também trabalhava ali, da prefeitura, e ficou. Em Dias d'Ávila, uma menininha também, que toda solenidade de Camaçari, ela vinha e ficava embaixo do palanque, sentada numa cadeira de roda. Depois o nome dela, a gente chamava ela de Fátima. Ela vinha, a mãe dela adotiva, porque os pais abandonaram, a mãe tomava um medicamento que tinha uma substância chamada talidamida, e que muitas mães que tomaram numa determinada época, seus filhos saíam sem os membros superiores e inferiores. A mãozinha dela saía aqui, grudada no ombro, e o pezinho dela aqui, na bacia, grudadinho aqui. E ela então ficava numa cadeira de roda.
Uma ocasião, eu perguntei se as pessoas podiam levantar a cadeira de roda e trazer para cima. Ela disse que não, gostava de ficar ali, junto do palanque, ninguém ficava também na frente, e ela então via tudo, e a mãe empurrava. Ela morava em Dias d'Ávila. Humberto, quando era prefeito de Camaçari, nós morávamos em Camaçari, outro tempo morávamos em Dias d'Ávila, outro tempo morávamos na Orla, porque Humberto queria ficar em cada canto de Camaçari, observando a realidade de cada comunidade. Dias d'Ávila pertencia a Camaçari. Então, um dia, eu estou na minha casa, ainda não tinha saído para a prefeitura, quando chega a mãe dela empurrando uma cadeirinha, a cadeirinha dela, e entrou, ficou na minha varanda, fiquei conversando, veio me dizer, a Fafá terminou o 2º grau. Terminou, Fafá? Terminei, dona Simara, lourinha, olhinhos claros, terminei, que beleza. Dona Simara, e terminou também um curso de inglês. Terminou, Fafá? Como era o curso de inglês? Ela tinha comprado toda uma coleção. Vê a força de vontade dessa menina. Aprendeu ouvindo, colocava a gravação e papapá, 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 aprendeu. Falava inglês. Pois bem, minhas amigas, eu perguntei, não tinha concurso também naquela época, eu perguntei, quer trabalhar? A mãe disse, ela não pode, dona Simara, porque eu que empurro a cadeira dela. Eu disse, até quando? A lei da vida pode ser até que você viva mais do que ela, mas a lei da vida pode fazer com que ela vá primeiro do que você. Quem vai empurrar a cadeira dela? Ela terá um emprego, ela poderá pagar. Agora ela que vai responder, gostaria, Fafá? Ela disse, gostaria, dona Simara. Pois bem, foi trabalhar. E sabe, eu perguntei onde ela queria? Trabalhar em posto médico. Deitava o ombrinho, ó, e só escrevendo, anotando tudo num posto médico. Fantástico. Um outro exemplo que nós temos. Agora eu digo, Ademar Delgado, mais importante do que a SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social, é sua mulher estar à frente, do seu lado, fazendo trabalho social. Hoje é comemorado também o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Vamos ouvir. O Dia Mundial de Combate ao Câncer é uma data comemorada no dia 8 de abril, mas não há nada de fato para comemorar, uma vez que o câncer é a segunda doença que mais mata pessoas no mundo todo. O câncer é a segunda doença que mais mata pessoas no Brasil, em especial câncer de pele, e a data tem o objetivo de conscientizar as pessoas da importância de consultar sempre médicos e estar cuidando da saúde. O Dia de Combate ao Câncer foi criado pela Organização Mundial da Saúde, para que organizações ao redor do planeta se reúnam para ajudar na prevenção e dar força aos pacientes que lutam contra o câncer. Meus amigos, 570 mil novos casos de câncer este ano. E, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, ele que é de acordo com do Instituto, né? É preciso estar atento para a magnitude do problema do câncer no nosso país. O câncer de pele do tipo não melanoma será o mais incidente na população brasileira. 182 mil casos novos. Então, nós temos que verificar. Câncer de pele, você nem percebe. O câncer na língua, na garganta, quer dizer, aqui, faringe. Olha o presidente, olha a Dilma, ex-presidente Lula e a Dilma. Nós, mulheres, câncer de mama, colo do útero. Os homens de próstata, o de estômago, o do pâncreas, que é um terror, o do pulmão, que é outro terror. É uma morte terrível, mas que quando detectado cedo, a pessoa consegue uma grande sobrevida, inclusive até eliminar o mal pela raiz. Então, meus amigos, eu tenho aqui
uma colocação também, nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria de falar um recadinho para... Ei, oi, é você mesmo. Telefonia, oi? É com você que eu quero falar. A minha aportabilidade aqui, nem aqui nos estúdios Camaçari TV, e nem tampouco ali na Rádio 88, eu estou podendo falar ao telefone. 3040 2700, nada. E o outro, 3040 2705, também não. Sabe o que vocês disseram para mim da Oi agora? Que hoje poderia, mas foi por causa da chuva, e que o problema não é porque demorasse a portabilidade, é porque a chuva foi que fez com que o ruído viesse, e etc. E eu pergunto, Louríssimo, está aí no ar? O telefone está funcionando? Não. Não está funcionando. Então, está aí. Meus amigos, é um vexame. É um vexame. Então, meus amigos, eu estou com uma saudade de falar com vocês, incrível. Porque vocês me dão força, vocês telefonam para mim. Vocês me colocam num rumo. E eu preciso seguir o rumo que vocês querem. Ok? Então, nós vamos agora dar mais outra notícia para vocês. Foi realizado uma limpeza no centro comercial de Camaçari. Eita, vamos ver. 7 de abril, para ser feita uma limpeza geral. Foram realizados os serviços de desobstrução do sistema de esgotamento sanitário, roçagem e capinação das áreas externas, dedetização e lavagem dos 3 pisos. No serviço foram utilizados 2 caminhões limpa-fossa, 10 mil litros de água e produtos de limpeza industrial. Nesta terça-feira, a feira voltou a funcionar normalmente. Meus amigos, tem pessoas que tomam providências simplórias, sabe? É interessante. A Câmara Municipal de Camaçari, em função de uma agressão ocorrida entre 2 cidadãos, cada um de um grupo de vereador, um era do grupo do vereador Marcelino, e outro era do grupo do vereador Jorge Curvelo. Dizem que o rapaz que era ligado ao Curvelo, deu um murro, já saindo do plenário, naquele que era ligado ao grupo de Marcelino. Dizem que o rapaz do grupo Marcelino falou na mãe do rapaz que era ligado ao Curvelo, daí que teve um murro. Aí diz que o rapaz que levou o murro tinha sido seminarista, católico, pacífico. Aí diz o outro, seminarista foi, mas saiu há muito tempo. Católico nunca pisa na igreja. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele faz isso, então eu não sei. Eu só sei que em vez de botar ordem na nossa bandeira, hein? Benjamin Constant, que maravilha, hein? Ordem e progresso. Nem estamos tendo ordem e não estamos rumo ao progresso. Estacionamos e estamos descendo. Pois bem, a Câmara de Camaçari, na última quinta-feira, dia 3/4, teve essa confusão. E a mesa diretora decidiu por realizar a sessão de hoje sem a presença de munícipes, do público em geral. Então ninguém entrou. A casa do povo sem o povo. Cadê o povo?
Bom, eu só posso dizer que os tentáculos, então, afogaram o povo. O povo que o povo resolveu esmigalhar. O presidente da instituição, vereador Theo Ribeiro, muito conhecido, família de político, Deusdete, seu Deusdete, do Derba. É bom, muito bom vereador. Áureos tempos. Explicou que nos próximos dias as sessões voltarão a acontecer normalmente com a participação popular. No entanto, ele fez questão de frisar que não vai mais tolerar insulto dos vereadores, nem tentativa alguma, por parte de quem quer que seja, de fazer baderna na sede do Poder Legislativo. Não vai poder ter discussão? Não, ali é o local de debate. Tem que debater. Tem que debater. É a casa de debate. Agora, questão de se respeitarem é outro problema. Mas é a casa de debates. É o local do povo frequentar. Então, vamos lá. E disse que alguns parlamentares estão sendo xingados durante as sessões. Além disso, a agressão ocorrida recentemente nos motivou a fazer a sessão desta terça-feira sem a presença do público. Ele, então, disse que a Câmara distribui periodicamente material educativo sobre as regras de conduta no plenário. Tem uma brincadeira que se diz assim, era bom, ou seria bom, que quando fosse bom de uma vez, ou nunca fosse. Nós somos um país que vivemos sobre um regime democrático. É bom. Mas era bom que fosse assim. Ou nunca tivesse sido. Porque parece que tem gente que não gosta que sejamos democratas. Eu gosto de democracia. Eu sou democrata. Até o fim. Aí, por ser democrata, eu acho que temos que ter governo de direita, de centro, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda. Vocês estão entendendo? Para que haja um equilíbrio. Haja um equilíbrio. É assim. Por isso que dizem, não bota fumacê porque mata outros insetos que... Dizem que não pode, não é bom, porque tira o equilíbrio da natureza. Pois bem, e ele ponderou, o presidente da casa, que as pessoas que estão tentando promover a baderna já foram identificadas. A tentativa de achincalhar os trabalhos legislativos afasta os cidadãos que verdadeiramente desejam acompanhar as atividades da Câmara. Então, esses não entram. Se é ligado a determinado vereador, chama o vereador, vereador. Ô, colega, peraí, vamos trabalhar. Pronto. Pronto, gente. Agora, o fechar a Câmara dá uma dor, não dá? Dá uma dor. Dá uma dor. Então, vamos em frente e vamos ver o Theo aí fazendo valer, mas eu não gosto. Não gosto. Vai entrar que lado? Sabe por que isso? Porque ficou um lado que entrou e o outro não entrou, ou quase ninguém entrou. Isso é que tem que pensar em que equilíbrio, como se faz tudo isso. Ou botam 2 andares. Mas a turma está querendo entrar no plenário. Sem xingamento, sem xingamento. Olha, a capital paulista registrou a primeira morte por dengue. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte deste ano, e a vítima, um menino de 6 anos, ficou internado em um hospital do bairro da Lapa, um dos bairros da zona oeste de São Paulo, que está vivendo um surto da doença. De acordo com a secretaria, o garoto chegou de saúde, o garoto chegou ao pronto-socorro,
Municipal da Lapa no dia 31 de março, com histórico de febre que já estava há 5 dias, vômito e dor abdominal. A criança recebeu a hipótese diagnóstica de dengue e no dia 1º de abril foi transferido para a unidade de terapia intensiva, para dizer, para a UTI do Hospital Universitário. A Secretaria de Saúde não soube informar se ele era morador da Lapa ou de algum distrito vizinho. Pelo menos 3 bairros da Zona Oeste têm alta incidência da doença: Jaguaré, Rio Pequeno e a Lapa. E lá em São Paulo, balanço divulgado pela Prefeitura na sexta-feira, dia 4, mostrou que em apenas uma semana o número de casos de dengue cresceu 55% na capital de São Paulo. Já são pelo menos 1.166 casos da doença. Uma semana antes, eram 751. Olha como cresceu. Vamos cuidar do nosso quintal, viu, gente? Fiscalizar o quintal do vizinho. Eu dou um recado aqui para a associação de bairro. Se não obtiver ajuda da prefeitura, então denuncie. Vem para cá para o programa e diz: pedimos, está aqui, mandamos esse ofício carimbado aqui e a prefeitura não tomou providência. E por conta própria, então, se a prefeitura não tomar providência, que a diretoria da associação de bairro convoque a comunidade para fazer o seu próprio mutirão. Não adianta esperar. Isso é questão de vida ou morte. Ninguém está pedindo ajuda para a festa de lavagem do bairro, porque para isso tem dinheiro. Porque sai dinheiro para bandinhas, né? Sai dinheiro para bandas. Então, nem capinam, nem as UPAs são capinadas, as unidades de pronto atendimento. Não capinam as escolas. Eu hoje, quando eu estava vindo ali, passando na linha do trem, vocês viram um matagal? O que devia ser uma coisa bonita ali, passar o trem, tudo bonitinho. Olha o matagal da linha do trem. Entendeu? É porque o passageiro não está vendo, não vê, não tem. Antigamente, se passasse por ali, gente, é imunda. A cidade de Camaçari está imunda. Está triste. Eu sei que ele está tampando buraco. Eu sei que na Gleba C ele asfaltou ali um pedaço por trás lá de uns prédios. Ali, eu sei. Mas eu não consigo ainda falar com entusiasmo. Quem tiver seus terrenos e não cuidar, a prefeitura deveria limpar e colocar a conta na fatura quando fosse pagar o IPTU. Num instante cada um, sabe? A primeira multa, a segunda multa e vai aumentando o preço. E conforme for, toma o terreno. Entendeu? Não pode cuidar, toma o terreno. Então, meus amigos, esse é o programa Simara Ellery. Não temos ainda, não sabemos ainda quem é o candidato. Eu ia reprisar uma entrevista, mas eu não vou reprisar a entrevista, não. Faltam quantos minutos para terminar o programa? Hein? 10. Eu não vou fazer a Rádio Sauípe, porque, hein? Consertou da rádio? Pois bem, então, olha, o PMDB ainda está sem definir se vai ficar na chapa com o Paulo Souto ou não. O negócio continua solto, mas o PMDB quer indicar o vice-governador e o senador. Poderá ser o deputado estadual, o Leu Lomanto Júnior, que já disse que não quer, porque já está com a candidatura dele a reeleição dele para deputado federal toda tranquilinha, toda bonitinha. Ele tem certeza que vai ganhar, entendeu? Acha que também o Paulo Souto vai ganhar, mas quer fazer esse trabalho dele ainda. E poderá, então, o pai dele, o Leur Lomanto, que já foi deputado federal em 7 legislaturas, e o Leur, então, muito aliado ao Aécio Neves, era daquela turma onde, quando andava
Aécio Neves, Luiz Eduardo Magalhães, Leu Loman, uma turma que só andavam juntas na Câmara, entendeu? Então, ele tem um trânsito muito fácil por Brasília e seria um grande nome, porque aquela região de Jequié sempre foi muito bem votado. Então, quem sabe, e ele é PMDB hoje, ele foi antes carlista, então, quem sabe poderá ser ele. E o PSDB disse que cede o lugar. Vai ceder, se for para o bem da Bahia, eles então estão abrindo mão de indicar, como era o caso, João Galberto, ex-prefeito de Mata São João, a vice-governador poderia abrir para o grupo de Gedel Vieira Lima. Olá, Simara, estamos aqui hoje com Jorge Curvelo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu na audiência pública de quarta-feira com a questão da saúde, porque os boatos estão aí uma quantidade muito violenta e se reproduzindo bastante na mídia. E nada melhor do que a pessoa que convocou a audiência pública está aqui conversando com a gente e explicando o que de fato aconteceu. Olha, Ilai, o que aconteceu foi o seguinte... nós pedimos uma audiência pública com o intuito de ouvir a população, ouvir os reclames da população, as queixas da população. Com isto, o grupo governista, não é, que seria na quarta-feira retrasada, o grupo governista me solicitou que adiasse para esta quarta-feira e atendi, porque o intuito nosso é tão somente resolver os problemas que o povo vem enfrentando com a saúde. E foi feito. Quando nós chegamos na sessão, a casa estava completamente lotada de servidores da saúde e mais alguns funcionários da prefeitura. Eu até questionei no momento se havia sido dado ponto facultativo a esses servidores. Pessoas me ligavam informando que os postos de saúde estavam sem funcionários. Dei sequência normal à sessão e começaram a aplaudir o secretário e ficou claro para mim e para as pessoas que assistiam em casa que o propósito ali era fazer palanque para o secretário. Ele então falou por cerca de 20 minutos. Nesses 20 minutos disse que já havia resolvido o problema dos médicos, que em Camaçari já não faltava mais médicos, contou uma infinidade de coisas, histórias que não é a realidade. E cada palavra do nosso secretário, os servidores, os funcionários dele, aplaudiam. Ali nós tínhamos secretários, uma infinidade mesmo de servidores que não havia, ao meu entender, a necessidade de estarem ali. Eles tinham sim que estar trabalhando, servindo a comunidade. Por quê? Porque ali nós queríamos tão somente o secretário Vital e o doutor Francisco, diretor do Hospital Geral, para que respondesse os questionamentos da população, os questionamentos dos vereadores e nos dissesse o que é que vem sendo feito para sanar os problemas e de que forma a Câmara de Vereadores poderia ajudar para o mais rápido possível, né, se conseguir um paliativo. Mas o que vi foi um palanque, né, foi uma farsa, foi um total desrespeito à população e cheguei a dizer aos funcionários que quando fosse aberto a palavra para as pessoas que ali estavam, que eles evitassem de usar o direito de perguntar e que perguntassem aos seus chefes imediatos ou então ao próprio secretário no seu setor de trabalho. Então o que fiz? Abri questionamentos para 20 pessoas que se inscrevessem e perguntassem, fizessem perguntas ao secretário. Bom, por incrível que pareça, nenhuma pessoa se inscreveu. Uma coisa, eu acho que inusitada. Ninguém se inscrever para perguntar ao secretário. O que demonstrou a existência naquele plenário da Câmara tão somente de servidores da Prefeitura. Daí em diante me mostrou que aquela audiência pública já não ia surtir o efeito desejado, porque ela foi feita para a população, para ouvir o povo de Camaçari e não mascarar uma situação
né, camuflar aquilo ali. E com isso, os aplausos, passei a palavra para os vereadores, para que eles perguntassem, e foi dada a oportunidade aos vereadores perguntar. Os vereadores, 4 vereadores chegaram a fazer perguntas aos secretários, ele dava respostas evasivas, não chegava a fazer afirmações conclusivas do que era perguntado, fazia um discurso muito bonito e sempre mostrando que a saúde estava muito bem e que em Camaçari não existe problemas. Com isso, fui até interrompido pelo nobre vereador João da Galinha, que, no meu entender, não caberia isso, me chamou a atenção que eu não deveria tratar a população daquela forma, não é? Dizendo que eles não poderiam estar aplaudindo, que eles tivessem calma, que eles tivessem respeito. Mas, para mim, quem estava ali não era a população, não eram pessoas representando a população, e sim a farsa montada pelo governo para desarticular a sessão. Não era o povo que ali estava, e sim servidores da prefeitura. E com isso eu pedi, inclusive, ao nobre vereador, já que ele me fez esse questionamento, que ele também me fizesse um favor, que assinasse a CPI da saúde, porque só faltava a assinatura dele. Criou-se um mal-estar, aquele clima e aplausos e gritos em favor do vereador, em favor do secretário, e como volto a dizer, percebi que aquilo ali era uma farsa. Eles não queriam realmente resolver os problemas da saúde do nosso município, e sim fazer palanque para justificar a péssima atuação do governo. Eu achei por bem, na condição, naquele momento, de presidente da sessão, de encerrar a sessão. Olha, o programa Cimarela, ele recebeu uma ligação em que um ouvinte disse que foi uma atitude sua de covardia. E eu queria que você comentasse isso. Não, de hipótese nenhuma, eu não fui covarde, não. Eu mostrei tão somente que eu estava ali para fazer o meu trabalho. Como é que eu peço uma sessão para atender às reivindicações do povo, os anseios do povo, e os governistas montam uma estratégia que não deixou espaço dentro da Câmara de Vereadores para sequer ninguém do povo, onde já se viu a Câmara, e lá, e costumeiramente, quando realiza as sessões, ela coloca carro de som nas ruas para convocar a população, outdoors, ela chama através da mídia, e nada disso foi feito, porque eles não tinham interesse de ter o povo nas dependências da Câmara. Portanto, não foi ato de covardia, não sou covarde, não. Muito pelo contrário, exerço o meu papel, trabalho em benefício do povo. Eu não sou daqueles vereadores que dizem amém para tudo que o prefeito quer. Olha, Jorge, o que a gente está vendo é o seguinte, que você, na verdade, assim como também o nosso programa, e a gente sabe que tem uma bancada muito grande, na verdade, é uma unanimidade o problema da saúde. A gente está vendo aí, inclusive, professora Patrícia, que é do PT, o próprio Otaviano Maia também, que é do PT, como vocês, a bandeira pela saúde de Camaçari, ela não tem partido. É uma melhoria que a gente precisa que venha. E que aos poucos estão buscando alguns caminhos para resolver. O que fica claro, e é um dos motivos que a gente está aqui conversando com você, é que você levanta uma bandeira na Casa do Povo, com a bandeira da saúde, que é em prol do povo, e acontece toda essa situação envolvendo agora o seu nome, envolvendo o que aconteceu, como você disse, não teve a reciprocidade, por exemplo, de outras reuniões que tem na Câmara de Vereadores, outras audiências públicas, em que até o dó é feito para convocar a comunidade. Então, eu queria saber de você, agora, como última pergunta, a política que já está pegando fogo, o que está acontecendo? Porque a semelhança do nosso programa, que recebe ligações, e-mails, telefonemas, você, como vereador, recebe muita gente pedindo ajuda. Por que está acontecendo isso? Lá, o que está acontecendo é um grande desespero do grupo político que aí está. Desespero total, no país inteiro, não é? No país inteiro, eles estão perdendo as estribeiras, porque está vendo que o povo não é mais bobo. O povo não vai agora se deixar levar com a história de Minha Casa Minha Vida, com a história de que vai se perder o Bolsa Família se eles perderem a eleição. Você vê o absurdo em Camaçari, época de eleição, eles fizeram inscrição de 22 mil pessoas para o programa Minha Casa Minha Vida, quando em verdade eles sabiam que só iam construir 3 mil casas. Quer dizer,
uso eleitoreiro. Então, o que está acontecendo é desespero. Volto a dizer que o que nós queríamos com o secretário Vital não precisava dele levar aquela bateria, aquela infantaria de funcionários. Bastava que ele fosse, ele e o diretor do HGC, para que respondessem perguntas e que nos dessem sugestões para que pudéssemos até a Câmara de Vereadores, quem sabe, eu sei que a Prefeitura não precisa, mas aprovar até emergencialmente um empréstimo para equipar posto, para resolver o problema. Mas, infelizmente, ficou claro que eles não queriam e não querem resolver o problema porque estão perdidos, eles não sabem o que fazer para administrar uma cidade. O PT provou que ele é muito bom para ser oposição, para fazer barulho, para fazer zoada. Mas, quando comeu melado, se lambuzou e o resultado está aí. Temos uma infinidade de petistas presos, com o caso do Mensalão, coisas que você não vê em outros partidos. E o país agora está nesse desmando total. Bom, é isso aí. Então, eu vou te pedir agora as considerações finais. Eu só tenho a agradecer a você, não eu só, eu acho que todo o povo de Camaçari, eu como representante do povo, tenho que agradecer a este programa por estar buscando sempre mostrar a verdade, a realidade dos fatos, o que ocorre. É como você disse, sei que tem boa parte da mídia sobrevive, não é, da prefeitura, porque é quem banca comerciais, é quem sustenta. E vocês são independentes, graças a Deus, vocês têm o poder de mostrar ao povo a verdade. Portanto, vocês estão de parabéns e eu só tenho a agradecer a vocês, eu e o povo de Camaçari, e continuem, porque a família Ellery já tem um serviço prestado em Camaçari, já deu uma grande contribuição quando o doutor Humberto aqui esteve na condição de prefeito, e vocês voltaram para continuar contribuindo com o crescimento da nossa cidade. Nós só temos a agradecer. Muito obrigado.